Eu não sei fazer isso aqui não, viu? Sabe com... Fala pessoal, a gente está aqui em mais um Como Fazer hoje, com um convidado extremamente especial. Não vou falar quem é ainda para despertar curiosidade, mas uma pessoa que eu me inspirei muito durante a minha trajetória. Vocês estão acostumados até a ver o Moraes aqui, e hoje eu quis participar a convite deles, porque eu quero entender um pouco mais e com certeza eu vou sair daqui carregando algo que talvez eu nunca carreguei em nenhuma conversa. Bruninho tá aqui hoje de novo como host, como sempre, no mesmo canal. É isso aí, Qual galera. é o episódio de hoje? Hoje Sabe o número? Estamos no número 74, né? Batendo na casa dos quase 80 episódios esse ano. Eu sou Bruno Nakati. Hoje vamos ter um bate-papo muito especial com o nosso amigo Daniel Dias, né? Ele aqui é um atleta paralímpico, um dos maiores recordistas aí mundiais, medalhas olímpicas, e uma das grandes mensagens dele é, né, eu resolvi sorrir. Então hoje a gente vai falar um pouco dessa história, a gente vai entender um pouco de como que foi a trajetória dele e essa mensagem aí que ele quer deixar e passar para todo mundo que está ouvindo aí. Isso aí, então, Daniel, seja muito bem-vindo. Boa, obrigado. Uma alegria estar com vocês, né? Eu fico feliz de poder contar minha história. Eu sempre falo que eu acredito em histórias. Acho que todo mundo tem uma história aí de superação. Em algum momento você teve que fazer escolhas na sua vida. E é nesse ponto que eu falo muito da decisão do sorrir, né? Do sorriso. A gente vai conversar aqui sobre isso, mas é uma alegria estar com vocês, poder conhecer vocês. E que possa ser o primeiro de alguns que eu possa vir aqui, né? Não fique só nisso. Com certeza, o Dourado... Estamos de porta, braços e coração aberto. Com certeza, o Dourado já veio várias vezes aqui conversar com a gente, já... Como convidado, como host, como enchedor de saco. Como já vi fazer várias coisas aqui. Né? Mas sempre tá aí dividindo a bancada, passando um pouco dessa história maravilhosa para vocês aí também. Sim. Isso aí, Douradão. Daniel, para aproveitar o início do podcast, eu acho que a maior dúvida, né? E hoje eu vou falar aqui abertamente, porque a gente não tem dedos, mas quando as pessoas nos vê nessa configuração, a maior dúvida que as pessoas ficam é, poxa, o que aconteceu? Né? E eu costumo falar que pessoas como você, essas pessoas não precisam abrir a boca, né? Elas estarem paradas em algum lugar, isso já gera um ponto de inflexão, de curiosidade, de reflexão muito grande na sua vida. Mas poucas pessoas, né, conseguem ter essa satisfação que a gente está tendo aqui hoje. Conta pra gente um pouco da sua história, né? De onde você veio, quem é o Daniel. Eu já sei que você tem filhos. E eu acho que, além de tudo que o Bu falou aqui, do medalhista, de tudo, a gente quer entender quem de fato é o Daniel, sabe? Qual é a essência? O Daniel pai, medalhista, mas assim... Quem de fato é o Daniel, sabe? Conta um pouco de sua história pra gente. Boa. A gente tem quantas horas? Não, quantas você quiser. Temos tempo. Na verdade, acho que isso é muito importante, assim, né? Você toca num ponto interessante, Eduardo, que... Cara, desde a minha infância eu fui aprendendo a isso, né? Então eu não precisava falar. As pessoas já olhavam e aquilo causa algo. Essa é a realidade, cara. As pessoas... Você não sabe o que é. É igual criança. Exatamente. Criança é sempre uma caixa preta. Você fala, meu Deus, vai me empurrar, vai me chutar, vai gritar, vai ficar com medo. Vai falar, como vai ser, vai chorar. Então, claro que hoje eu tô com 35 anos, então você vai aprendendo a lidar com isso. Mas a questão foi assim, eu nasci, né, com má formação congênita, né? Então, assim, eu gosto de falar muito disso porque a questão quando você descobre que você vai ser pai, quando você descobre que vai ser mãe, né, o pessoal que está nos acompanhando, vamos fazer um exercício, cara, exercício simples. Pô, chega para você e fala, Dourado, você vai ser pai, cara. Bruno, você vai ser pai. Como que você imagina essa criança? Você imagina ela com braço, com perna. Você não imagina que ela vai ter uma deficiência. E eu quero deixar bem natural isso, tá? Isso aqui não tem nada de errado, cara. Uhum. A gente sonha. Sonho é isso. Você tem o sonho perfeito. Mas alguns pais recebem uma notícia diferente. Né? E a notícia, assim como foi para os meus pais, eu sei que alguns passam por esse processo.
E para os meus pais foi muito difícil. Então, nós estamos falando de 35 anos atrás. A notícia que meus pais recebem é quando eu já nasci ali, né? Porque eles não tinham condições nenhuma de fazer ultrassom. Então, eles não sabiam que ia ter um filho com deficiência, mas aconteceu na vida deles. Minha mãe era muito jovem quando eu nasci, então com 17 anos. Eu digo uma adolescente, né, cara? E toda essa informação chega, olha, o filho de vocês não tem os braços e não tem as pernas. Caramba, 17 anos. 17 anos receber essa notícia, meu pai também. Há 35 anos atrás, qual era o recurso que existia, cara? Não tinha, né? Informação, então... Que é o mais caro pra gente, né? Quase nada. E, sinceramente, dos meus pais, nada de informação. Sobre esse universo, vamos dizer assim, nada de informação. E essa é a notícia que chega para os meus pais naquele momento, né? Então, assim, até a minha mãe se recuperar, meu pai também, eles me encontrarem a primeira vez e a gente começar a nossa vida lá em Camanducaia, que eu falo, né? Que eu cresci em Camanducaia, Minas Gerais. E aí eu volto a falar, né? Mais um desafio para os meus pais. Então você vai para uma cidade do interior de Minas. Mas as coisas foram acontecendo na nossa vida, né? Então, assim, é momento difícil para os meus pais. E é o que eu sempre digo, né? A gente estava conversando um pouco aqui antes da gente entrar no ar até do apoio que a gente também tem que oferecer para a família. Né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouco do meu instituto também. Legal. Que é o que a gente busca fazer no meu instituto. Dar esse suporte para a família também. Então, meus pais, naquele momento, teve o apoio da família deles, né? Então, essa família foi um suporte legal, ok. Mas aí vai visitar aquela criança. Pô, quando a gente é pai, muita gente vai visitar, assim, mas amigos. Muita gente que eu digo são amigos, a família. No caso dos meus pais, era curiosidade. Quando eu amputei, foi assim. Pô, minha casa fazia fila. Como que é aquela criança, cara? Como que é aquela criança que não tem braço, não tem perna? Eu quero ver, Então, gerou curiosidade. Então, tudo isso foi desafio para os meus pais, né? E eu sempre fiz isso, 35 anos atrás. Né? Então, esse desafio de não ter informações, como vai ser, o que vai ser, como que eu crio meu filho, tudo isso meus pais foram aprendendo no dia a dia. Né? E eu, ao mesmo tempo, sou muito grato a Deus pela vida deles, porque eu posso dizer para vocês, aí começando da minha infância agora, minha infância foi sensacional. Que legal. Foi incrível. Isso não quer dizer que eu não passei por momentos difíceis, tá? Não quer dizer que eu não sofri preconceito, que eu sofri muito, o bullying hoje chamado, né? Mas aquilo só me fortaleceu. Então, assim, para os meus pais foi desafio, mas eu começo a ir para a escola, o desafio aí é da criança... Não tem como não olhar, vamos ser bem sinceros. Não tem como não olhar para mim, velho. No sentido de... É muito diferente. E a criança entendeu? não tem filtro, Isso. cara. Por quê? Porque sai do normal, gente. Então, essa é uma primeira coisa que eu queria deixar aqui, um recado até para os pais. Véio. Pô, seu filho não tem deficiência, você não convive com pessoas com deficiência. A primeira vez que o seu filho ver alguém com deficiência, cara, ele vai perguntar. Ô Daniel, assim, quero muito que você conte o restante, mas aproveitando esse gancho, deixa o seu filho vir até nós. Conversar, isso, entender. Porque às vezes o pai já dá um tepeleco no moleque. Já vi muito isso. Já toma um beliscão aqui de baixo, fala, sossega que fica aqui do lado. E aí, assim, não, cara, assim, eu falo, não, vem cá, eu sou homem de fé, tal. Aí depois eu faço algo mais lúdico, mas eu falo, ó, não, o tio perdeu a perna, é um acidente. Porque... E eu não culpo os pais também. Não. Talvez eu, na posição deles, eu teria o mesmo comportamento, porque eu não sei como a pessoa pode agir, mas deixa eles vir até nós, deixa perguntar, né? Isso não vai ofender a gente. De jeito nenhum, cara. E eu digo, e eu até tô contando isso aí, porque pra mim essa é uma das maneiras que a gente quebra a barreira do preconceito. Uhum. O preconceito é falta de conhecimento, por muitas vezes. Boa. A pessoa não sabe como que eu vou cumprimentar o Daniel. Cumprimenta como você quiser, cara. Você tá entendendo? Mas cumprimenta, velho. Pô, você quer me dar a mão? Beleza, chego aqui, dá a mão. Pô, não vou dar um abraço. Tá bom, cara. Mas isso não te faz ser preconceituoso. Agora, a falta de conhecimento gera, às vezes, até nos próprios pais isso. Então, quando eu penso o seguinte, quando acontece isso,
a criança ela não vem falar comigo porque o pai dá esses beliscão, faz muita coisa mesmo. E aí não pergunta, depois eu resolvo em casa, né? Sabe aquela coisa, né? Depois eu te explico. Mas quem é melhor para explicar, cara? A gente. É quem tá passando. A gente passou por isso, né? Você enfrentou isso aí. Então, eu sempre falo, eu não vou assustar a criança, de chegar para ela. Não, olha, eu nasci assim. Você não nasceu. Eu sempre falo isso, eu nasci assim. É mesmo? É. Então, ó, eu nasci com esse dedo, sem a mão aqui, tem uma perna. Aí você não sabe, no meu pé esquerdo eu só tenho 4 dedos. Cara, ali eu já ganhei a criança, porque daí ela quer ver o meu pé. Assim. Não, tira aí pra eu ver. Ô tio, então, tira o tênis aí pra eu ver. E aí você vai, ali pra mim você quebra essa barreira, né? Mas eu nessa época que eu tava falando, era uma criança também, então eu tive que lidar com isso. Com muitas coisas na escola, mas foi aonde eu falo dessa minha decisão de sorrir. Foi ali que eu falei, cara, não adianta eu ficar lamentando, chorando, eu não tenho braço, eu não tenho. Já basta os meus pais sofrendo, isso, né? Isso, então eu escolho sorrir e eu escolho ir em busca dos meus sonhos, dos meus objetivos. E ali eu fui entendendo o poder que a gente tem de escolhas. Então quando você, eu podia escolher ficar me lamentando. Pô, sou de Camanducaia, uma cidade do interior, deficiente. O que eu vou ser na vida? Não vou ser nada. Então vou ficar em casa, não vou estudar. E na verdade não, cara. Eu sempre escolhi me desafiar, sair da minha zona de conforto. Boa. E isso sempre me fez muito bem. Então desde início eu vejo na minha vida isso, cara. Mas também meus pais tiveram uma grande parcela nisso. Então eu tinha que fazer as coisas em casa. Se eu não fizesse, meu amigo, eu acho que vocês apanharam também. Então, assim, era isso. Pô, aprontou, vai apanhar. Tem que fazer... Eu acho que esse é o maior diferencial quando os pais têm um filho, né? Que seja nasceu, seja adquiriu a deficiência. Entender que essa pessoa, antes de amputado, antes de malformação, antes de qualquer patologia envolvida, é uma criança. Sim. E essa criança ela tem que brincar, ela tem que lavar a louça, ela tem que ter responsabilidade, ela tem que ter boas notas, não criar uma redoma de vidro, né? E falar, não, meu filho é intocável. Porque senão a gente aí que tô falando como ser humano, nós somos acostumados, a verdade, a usar desculpas. Sem dúvidas. E eu não tô falando pela minha deficiência não, tá? Mas vai falar que não é mais fácil, era mais fácil eu nadar 15 km por dia ou era mais fácil eu ficar em casa? Ficar em casa, cara. Sem dúvidas. Agora, não é pela minha deficiência, eu escolho me desafiar. Então, eu sempre falo muito isso, assim. A tendência nossa como ser humano é ir pro cômodo. Cara, e como é que foi? Porque eu acho que assim, não tudo, mas quase tudo da sua vida eu acho que você deve ao esporte. Sim. Como foi sua inserção? Como você foi apresentado à natação? Como foi sua vida? Como é que você descobriu o esporte? Então, aí é interessante, ó. Aí, desses desafios da escola que eu estava enfrentando, eu descobri que no esporte as barreiras eram quebradas também. O que eu quero dizer, cara? Fui jogar educação física. Pô, e na educação física, quando o pessoal viu que eu conseguia jogar, que eu fazia e tudo, eu comecei a fazer mais amizades. Se conectava com a galera. Se conectava com a galera. Eles quebravam essa barreira de distanciamento e se conectam. Eu consegui fazer um gol no futebol, não vou chamar o Daniel porque ele não vai conseguir fazer o gol. Ele não vai conseguir ser o artilheiro. Você vai lá e entra e faz um gol. Fala, porra. E é isso que eu ia falar. Eu consegui. Daniel agora vira o preferido. Depois de tudo, fazia o gol. Quando faz o gol, cara? Qual que é o ápice? Todo mundo vibrava. Vem vibrar, comemorar. É esquecido as outras coisas, inclusive a deficiência. Que da hora. E aí eu falei, cara, o esporte é legal. O esporte começou a me fazer bem. Então eu comecei a fazer esporte, mas nada profissional, que é onde eu também incentivo a molecada. Faça esporte. Hoje tá muito menos, mas faça esporte. Muito menos, tem que ser ativo. Isso vai ser bom e benéfico para sua vida adulta, né? Tudo, cara. Exato. Tudo. Sua disciplina, sua alimentação, seu comportamento. Aprende, né, os valores. Cara. Então, o aprender a perder, o aprender a ganhar. Isso. Também. Ali eu já ele te ensina muita coisa. Eu já percebia que eu era muito competitivo. Cara,
tudo bem, não tem quem goste de perder, mas, cara, aquilo me incomodava a ponto que eu falava, não, cara, não posso. E é onde eu buscava fazer as coisas. Então, eu via os meus colegas fazendo e falava, cara, eu vou fazer isso aí também. Por muitas vezes levava mais tempo. Pô, eu fui aprender a andar de bicicleta, um exemplo. Cara, quero andar de bicicleta. Pô, meus colegas andam, meus amigos, meus primos, as pessoas que eu convivo, eu tenho que andar de bicicleta, cara. Preciso estar junto. junto. Porque eu tenho que estar junto com eles. Pô, eu tenho que ficar andando a pé, às vezes correr atrás dos caras. Não vou fazer isso não. Cara, mas levou mais tempo. Mas eu fui adaptando a bicicleta, fazendo isso aqui. E é nesse ponto que eu fui aprendendo também, aí já chego no esporte. Quando a gente não coloca limite na nossa vida de realização e capacitação, isso qualquer ser humano. O ser humano tem uma capacidade incrível de se adaptar e de fazer e realizar coisas. Que não Com usa, certeza. às vezes, 20%. É isso. Porque daí eu volto a falar, é você forçar a sua mente, você mesmo. Então, exemplo, cara, minha mãe chegava e falava, ó, vai arrumar sua cama, depois você vai lavar a louça e vai fazer isso. Aí eu falei, cara, eu tenho que fazer. E se eu não fizesse bem feito, eu ia ter que voltar e fazer de novo. Então eu fui desenvolvendo técnicas, vamos dizer assim, que, cara, que me ajudavam a fazer com excelência as coisas. Chegou o ponto, pô, beleza, agora você tem que começar a se virar. Então minha mãe e meu pai sempre pensaram isso. Eu não vou estar com você sempre. Você tem que ser independente, Daniel. E aí eu falava, verdade, mano. Pô, se eu quero sair com meus amigos, essas coisas, minha mãe não vai estar comigo, meu pai não vai estar comigo. Então eu preciso fazer coisas do meu dia a dia. E é interessante que eu nunca olhava para aquilo e falava, não vou conseguir. Eu olhava para aquilo, exemplo, preciso amarrar meu tênis. Tênis, filha da mãe. E agora, cara? Quem que eu vou chamar? Eu vou ficar toda hora, amarra para mim aí, cara. Eu tenho que amarrar isso aí. Tem que aprender a fazer. Cara, e foi o processo. Então eu não sei explicar para você como eu amarro, mas eu amarro. Eu falo isso pra dirigir. Como é que você dirige? Então, Os pacientes, todo mundo, todos. Eu juro pra você, eu converso com 10. 10 me perguntam, cara, como é que você dirige? Eu falo, eu não sei. Se você quiser, a gente entra no carro e eu dirijo. Você vai ver. Eu explicar. Cara, eu amarro para você. Mas pergunta, você dirige? Dirige. É. Você escreve? Escrevo. Porque é engraçado, eu falo, pessoal, eu estudei, cara. Não, eu estudei, então assim... Pra estudar, você tem que escrever. Não, cara, é foda. Não, eu lembro quando... Eu lembro de adolescente, eu chegava com a minha mãe nos lugares, velho. Eu não tenho a perna, eu não sou mongoloide, eu não sou... Desse jeito. O cara faltava chegar com um guardanapo passando aqui, ó. Calma, sabe? Eu não tenho a perna, não tenho... Falam lento com você? Já acontece isso também? Também mais alto. É mais eu não alto, sou... É. Tudo bem, se eu for surdo também, mas, pô, Sim, não claro, sou. É. Mas eu falo isso, então eu fui aprendendo todas essas questões e fui entendendo que se eu olhasse para algo e falasse, cara, eu vou fazer, a gente faz, cara. Então comece a olhar para sua vida. Pô, pra vocês chegarem onde vocês chegaram, onde vocês estão, teve as decisões, as escolhas. E eu falo muito isso. Então, assim, isso foi me moldando. Para quando eu tivesse lá meus 16 anos, eu conheci o esporte. Então, eu Caramba, conheci o você esporte conheceu com 16 anos. Eu achei que era de pequenininho. Não, Você conhece o Thalisson? conheço o Thalisson. É, o Taleco, ele foi pequenininho. Eu conheço. Foi, então, exatamente. É. Pô, o Thalisson, inclusive, tá indo pro Campeonato Mundial. Tá agora. E aí é muito legal ver o Thalisson, porque o Thalisson é um grande amigo, se tornou um grande amigo hoje. E você virou mentor de todos esses meninos. E aí eu né, converso cara? muito com o Thalisson. Porque o Thalisson é talentosíssimo, cara. E é engraçado porque eu acho que ele é velho, assim. Mas não é, ele é um moleque ainda. Não. Só que ele começou novo, cara. Muito novo. Então hoje eu vejo que eu falo muito pra essa molecada aí. Tem o Vitinho. Eu que reabilitei o Vitinho. Aí, ó, aproveite. Ó, que legal, isso. cara. Pô, o Vitinho tá indo muito bem, tá sabendo, né? Nossa Tá senhora. A detonando última o prótese Vitinho, cara. dele, eu fui atrás da do Vinhal, dos caras, ele conseguiu também. Pô, o Vitinho é um cara, é um menino que a gente vai De ouvir falar, tá? ouríssimo. Legal. Esse menino Cara. aí Ó, vai- galera, pra quem não tá entendendo, ó, os caras são... Os caras da... Ó, esse aqui é fisiculturista, Que Yuri? subiu Aí, em tá palco, foi... Meu, o cara é esportista. O outro aqui, campeão, nadador, já ganhou diversas medalhas de ouro aí. Eu tô na várzea. E, O cara tá cara, disputando que legal escutar essa Champions história, League. dividir, Eu poder tô- compartilhar aqui, Isso é legal, cara, entender eu essa gosto história de muito também. vocês. Mas eu falo dos benefícios, porque eu conheci tarde já. 16 anos. Não, por isso que eu me Eu não espantei sabia muito. nadar. Não é que você fala, pô, você já sabia. Não, não sabia nadar. Eu não tinha...
Pra não falar assim, eu até brinco que o nado que eu sabia fazer era o craupira. Você pula na piscina e não E se vai afoga, embora. né? Mas não, os 4 estilos, o que era natação, não tinha nem ideia, cara. Quem te apresentou o esporte? Eu vi Atenas pela TV, em 2004. E ali o Clodoaldo Cara, Silva. é muito aqui, é muito agora isso. O Clodoaldo Silva se destacou naquela Paralimpíada. E aí que eu descobri o esporte paralímpico. Porque eu vou ser bem sério com você. Eu achava que eu era um dos poucos deficientes que praticava esporte, cara. É por isso que eu digo que por muitas vezes você tem que mudar o ambiente que você vive também. Porque você fica naquele... Uma bolha. Vamos dizer, na bolha. E você não amplia a sua visão. Eu falo isso muito, mudar o Sabe, ambiente é não, isso. e limitar também quem vai Faça isso participar pra sua vida, cara. desse ambiente Vai te com fazer você. muito bem, porque eu vivi ali, aí eu fazia vários esportes, mas eu não conhecia o esporte paralímpico, olha que coisa. Então eu cheguei a disputar campeonatos lá em Camanducaia, de futebol, de basquete. Quando eu entrei no fisiculturismo também, eu só competia com os caras que tinham perna lá e tudo. Então, e aí eu falava, cara, Porque eu também só que desconhecia. isso me desafiava, né? Então eu tinha que jogar bem a ponto de destacar e ir pra ser titular, né? Agora não sei se eu era bom, os caras que eram ruins. Vamos acreditar que eu era bom, né? É melhor contar essa Melhor história contar aí. essa história com... Já tem muito problema. Ah, já, já. para, né? E aí eu lembro muito bem, cara, passou uma reportagem na TV. Ih, que louco. Aí aquilo, Despertou. cara, acho que aconteceu na vida de vocês, assim, alguma coisa que fala, cara, é isso. Tanto é isso que daí eu falei, beleza, eu quero fazer esse esporte. Não dormiu, né? Boa. Não dormi, fiquei naquela, Encheu o saco cara, dos pais. Vou desse fazer, jeito. eu vou fazer. Eu preciso fazer quero isso aí, ir. cara. E aí meu pai descobriu uma associação aqui em São Paulo, gente vivendo em Camanducaia, porque ele estava numa palestra. E de tanto eu ficar falando, tinha um palestrante que ele trabalhava com deficientes. Cara. Meu pai esperou terminar essa palestra que meu pai estava, foi falar, olha, eu tenho um filho com deficiência, ele quer fazer esporte. Isso era final de 2004. E aí ele falou, beleza, leva o Daniel, é a ADD, a associação, Conheço. que eu tenho um carinho enorme por eles, porque foi ali que eu descobri o esporte. E eu digo isso, cara, que tem pessoas na sua vida que vão olhar pra você e falar, cara, faça isso aí. E você deu uma pensada boa, porque pode ser isso mesmo. Quando eu cheguei, eu não ia fazer natação. Eu cheguei lá pra fazer futebol. Eu quero fazer futebol. Ah, que louco. Que é o que eu jogava na escola. É o que eu estava disputando campeonatos. Por mais que eu experimentei outros esportes, eu joguei vôlei, joguei basquete, eu joguei outros esportes, mas o futebol é paixão do brasileiro, vamos dizer, né? Uhum. E aí a pessoa olhou para mim e falou, Daniel, você tem o perfil para ser um nadador, cara. O que você acha da natação? Aquilo eu falei, eu vou fazer. Eu vim aqui para fazer um esporte. E você conhece, eu vou fazer isso. Eu não quero ganhar o jogo, eu quero jogar. Eu quero jogar, exatamente. E aí, cara, eu falo muito isso, né? Assim, porque quando eu fui fazer a natação, eu aprendi a nadar os 4 estilos em 8 aulas. Né? O que são esses 4 estilos? Borboleta, costas, peito e crawl. Esses são os 4 estilos da natação. As pessoas levam um ano pra aprender, Em 8 né? aulas Cara, você aprendeu a nadar os 4 estilos. 4 estilos. Caraca. Agora Legal. eu sempre me pergunto assim, se eu tivesse falado, não vou fazer. Não vou. É por isso que eu falo, pois, tome a decisão na sua vida de fazer. Boa. Porque pode dar errado, claro. Eu sempre falo, esteja em E movimento, sempre né? vai dar errado, né? Então, Faz agora você qualquer acha coisa. assim, pô, o Daniel caiu na piscina e já foi. Não é que já foi. Mas eu fui entendendo como que aquilo funcionava. Pô, na primeira aula, pô, beleza, eu tenho que fazer isso. Aí eu chegava em casa, eu ficava pensando isso aí, cara. Não tem que fazer e tal. Não tinha piscina pra eu ficar praticando, mas eu... Tava vendo televisão e tava aqui, ó. Isso, e aí eu via, cara, falando, não, beleza, tem que respirar assim, né? E eu comecei a... Então, assim, pô, quer fazer algo? Se dedique àquilo e faça, velho. Faça a ponto de... Porque é muito isso, de... Se tem uma coisa que atleta faz, é repetição. Sim. Quantas vezes eu nado 100 metros para fazer uma prova de 100 metros, entendeu?
Não, para melhorar milésimos de milésimos. Então, às vezes, o cara só quer... Ele olha a medalha. É o que eu converso muito com os garotos hoje. Vocês olham as minhas conquistas, mas vocês não querem passar pelo processo, cara. Não quer passar o que você passou, né? As pessoas têm muito isso, a olhar para nós, a olhar para vocês, um exemplo. Sempre tem alguém olhando para nós, sempre tem alguém olhando. Sim. Aí o cara fala, pô, eu quero isso aí. Beleza, cara. Eu até falo, pô, eu conquistei inúmeras medalhas. Sou o maior medalhista Quantas masculino. foram ao total? E em Paralimpíada, 27. Caraca, que irado. Puta Das que 27, pariu. 14 são de ouro. Porra, que animal, velho. Parabéns. E aí eu falo, pô, beleza. Aí eu até brinco, mas que demore pra alguém conquistar esse número de medalhas. Deixa eu curtir um pouquinho. Né? Deixa eu curtir um pouquinho, né? Aposentei faz pouco tempo. É o Pelé Paralímpico. Mas o cara não quer, ele quer ganhar medalha. E a vida nossa é assim. Nós queremos já o resultado, mas não queremos passar pelo processo até mesmo de derrotas, cair, machucar, levantar e aprender com isso. Né? Eu lembro quando eu fui aprender a andar com prótese. Foi muito difícil. Acho que eu ia te perguntar, com quantos anos você colocou sua primeira Foi prótese? com 3 anos. Aquela prótese de madeira, Meu Deus do céu. toda dura, sabe? É juba? É. Meu Deus, cara. Eu tenho em casa até hoje. Eu falo que é um dos troféus que eu tenho. Sim. E aí eu fui aprendendo a caminhar. Então, eu falo que até isso foi me ensinando na vida. Eu levei 6, 7 anos para aprender a andar de bicicleta. Não foi em meses, foi anos. Para eu conseguir sair de casa e ir para rua andar de bicicleta. Sabe o que é 6, 7 anos, cara? Eu aprendi a caminhar, comecei a ficar de pé com 3 anos. Ah, mas para caminhar, meu amigo, É difícil. se reabilitar, voltar a andar é o mais simples. É isso. Mas você voltar a fazer, ou iniciar, né, no seu Sim. caso, tudo que uma criança normal faz, Sim. são anos, cara. E o problema é que isso a gente olha pro Daniel, mas e sua mãe? Seu pai, quantas renúncias, Exato. quantos dias, quantas noites mal dormidas, quantos dias de trabalho, às vezes tomando esporro de alguém que não sabe entender esse momento. Isso. É um ecossistema que, cara... Meu pai perdia dia de serviço às vezes, porque tinha que me levar para uma clínica, você sabe disso, eu tinha que fazer. Então, eu falo muito isso assim, ó. Não sei como tá a vida de quem tá nos acompanhando aqui. Mas eu sei que não tá fácil, porque a vida não é fácil, não. Não vem achar também que a minha vida é fácil e que a de vocês também. Não. A gente tá aqui rindo, curtindo, aproveitando, aprendendo, claro, mas a vida tem os seus desafios. Mas, cara, não desista. Sim. Eu sei que pode parecer muito simples essa fala, muito clichê, mas é isso. Sabe? É você sempre olhar com uma outra perspectiva. Então, quando eu via que, pô, não consegui já... É claro que você quer conseguir as coisas rápido. Pô, se tem uma coisa no esporte, na natação, você tem que nadar rápido. Sim. Quer chegar na frente? Tem que nadar rápido, cara. Mas para nadar rápido, tem que fazer as coisas com eficiência, com calma, com tranquilidade e não desistir. Quando Legal. foi a sua primeira medalha? Minha primeira medalha foi um brasileiro que eu fui em Belo Horizonte. Então eu comecei ali, final de 2004, a treinar, daí, né, aprender a nadar. Início de 2005 eu começo a treinar. Que aí é onde eu falei, vou fazer esse negócio aí. E eu quero representar o Brasil. Eu lembro que eu dei uma entrevista, o Clodoaldo estava em alta, né? Eu falei, quero ganhar do Clodoaldo. Pô, nem tinha começado, ó. Meteu o louco. Já. Quero ganhar do... Pô, você quer Clodoaldo ganhar? deve lembrar disso pra moleque. Deve, Filha da mãe, o que é esse moleque? Enterra essa miséria, de onde é que ele saiu? Sai daqui. E aí, eu sempre falo isso, que essa questão sempre esteve dentro de mim, cara, de desafiar mesmo. Não, vou fazer isso aí. E aí eu lembro que eu fui para o meu primeiro brasileiro, foi em junho de 2005. Ali eu ganhei duas medalhas de bronze. E foi onde... Aí eu lembro que eu até fiz uma brincadeira com meus pais, que não tinha celular, essas coisas, falava de orelhão, né? Tem gente aí que acompanha a gente que é de orelhão, gente, orelhão. Então tinha essas coisas, 20 minutos. Isso. Aí eu lembro que eu consegui falar com eles. Aí eu falei, não vou falar que eu ganhei medalha, não. Porque eles não foram comigo, né?
fui de ônibus e tal. Falei, foi bem não nadei bem e tal. Mas para fazer uma surpresa para eles, cara. Quando eu lembro, até hoje essa cena, como se fosse agora vivendo aqui, ó. Eu desci do ônibus com as 2 medalhas no peito, assim. Que da hora. Cara, ver o sorriso dos meus pais, eu arrepio aqui de contar agora. Porque é isso, cara. Ninguém sabe as renúncias. Eu acho que é você virar pros seus pais e falar assim, ó, deu certo. É isso, valeu a pena. Obrigado pelo esforço que você fez, pelas renúncias. Eu honrei tudo isso que você me entregou. Então, assim, porque... Acho que até hoje, né, cara? Até hoje. Seus pais são vivos? São. Acho que até hoje, né? Sua mãe, Mandar um beijo pra eles. Um beijo, pai, mãe, Paulo e Rosana. Porque, Legal. cara, sem dúvida. Então, eu lembro o que eu tô falando. Lá em 2005, isso, cara. E aquela imagem do sorriso deles, assim. Ninguém falou nada, mas a ideia era essa. Conseguimos, entendeu? Ah, não. E isso Valeu. fica ali. Que da hora. Ninguém Isso. abre a boca, mas... Então, aquele momento foi especial demais. E aí, a partir daquilo, as coisas começam a acontecer muito rápido na minha vida esportiva. Porque daí em 2006 eu já vou pro meu E holofote, primeiro né? campeonato. Cara, ó, tem um moleque novo. Eu vou pro Vamos meu colocar primeiro energia campeonato nele. mundial. Eu cheguei a disputei No mesmo ano? 2006. No Caralho. ano seguinte. Então eu comecei Tudo a ter... pela ADD. Até então eu tava na ADD, depois eu mudei, porque o forte da ADD é basquete, né? Basquete em cadeira de rodas. E aí, como eu tava na natação, eu fui para uma outra associação que trabalhava só com natação daí. E como que foi pra você ter essa oportunidade de participar de um campeonato mundial, para aquele garoto sonhador do interior poder ter a oportunidade de também disputar? Como que foi isso aí? Para falar disso aí, lembra que a gente falou de mudar de ambiente aqui, né? Boa. Gente, isso faz muito sentido, assim, porque naquele momento, quando eu comecei a treinar, comecei a me destacar, o que eu mais ouvia é falar, cara, o que você tá fazendo? Você é atleta? Esquece, isso é muito árduo. Atleta paralímpico ainda. Vai procurar um trabalho. E eu tava numa época da vida de o que eu vou fazer da vida? Vou estudar o quê? Sabe o que é foda também? Porque, cara, você tá no holofote, mas você não tá, de fato, ganhando dinheiro ao ponto de conseguir sobreviver disso. É isso. E você começa a entrar em um looping, fala, cara, sabe por que eu tô te falando isso? Eu fui um fracassado do esporte. Eu abandonei por isso. Eu sou um fracassado do esporte. Sim. Eu não tive a paciência que você teve. E eu tava indo super bem em tudo também. Aí, ó. Claro que, se não fosse isso, talvez eu não estaria aqui hoje, eu não sim. estaria vivendo o meu propósito. Mas, assim, cara, é difícil isso, porque você começa a entrar em um looping de pensamentos e fala, cara... Então, e aconteceu, né? O pessoal Tô fala, famoso, mas não tô ganhando Você já pensou dinheiro. em desistir? Algumas vezes na vida. Por mais que eu falei pra vocês aqui, não desista, cara, em alguns momentos, é nisso que você precisa mudar seu ambiente. Você pega e fala, cara, o que eu vou fazer? Vou acreditar nisso aí, tem pessoas aqui que estão falando que eu sou boa. Sou bom nisso aqui. O cara tem visão nisso aqui. Então eu vou me apegar a isso aqui nesse momento, que é o que vai me fazer crescer. E foi o que eu fui fazendo, cara. Então eu fui evoluindo no esporte, crescendo no esporte, a ponto de receber a minha primeira convocação para o meu primeiro campeonato mundial. Boa. Minha primeira competição internacional. Nós saímos lá, eu até brinco, né? Saí lá de Camanducá. Não entendia muito o que era isso, cara. O que é isso aí? Campeonato mundial, o que é? Estamos conhecendo agora, né? A gente está aprendendo isso. Eu lembro que eu consegui falar com meus pais, porque a minha primeira prova no campeonato eu bati recorde mundial. Meu Que da hora. 200 medley. Que você nada 4 estilos. 50 metros cada E estilo. seus pais entendiam que era isso? Então, aí, ó. Aí consegui falar com eles com muito custo. Aí, porque aí eles falaram, pô, você apareceu no Jornal Nacional aqui. Então, pai, presta atenção, ó, mãe, bate o recorde mundial. Cara, na simplicidade deles, pô, legal, filho. Quando é que você volta? Pô, que negócio que é esse aí? Você tá bem, tá tudo certo? Sabe aquela... Eu falei, pô, é recorde mundial, meu, sabe aquela... Mas, cara, realmente naquela preocupação de pai, mas... Sim. Tá, filho, legal, né? Recorde mundial, mas você tá bem. Então eu falo muito isso, nós fomos também aprendendo no processo. E isso só me ensina na vida que a gente não tem que estar pronto para fazer algo, a gente tem que querer fazer. Boa. Né? E isso foi me ensinando. Então eu nunca estive pronto para natação, eu fui aprendendo durante o processo.
Ninguém nasce um recordista mundial. Você constrói isso, cara. E a vida ela é isso, né? Você constrói. E você falou de uma palavra que eu gosto muito, propósito. Por mais que no esporte você não deu certo, mas tinha um propósito para isso. Sim, isso eu não tenho dúvida. Então, todos nós temos propósito. Galera, descobre seu propósito, porque isso te move, velho. Propósito claro, transparente dentro de você, você sabe onde você quer chegar, onde você vai. Só Você que sabe que o propósito... não é qualquer caminho que vai fazer alcançar aquilo. Sim. É o que você falou um pouquinho atrás também, assim. Não espere também o propósito cair no seu colo. Esteja em movimento. É o que você falou. Cara, se mexe. Vai embora. Ó, não tem futebol, mas tem natação. Quero. Isso. Vamos, eu vim aqui pra fazer alguma coisa. Eu não sei o que é, mas eu vou fazer. E você falou, às vezes o cara fala, pô, tô esperando o que acontecer, ó. Ah, vem. Eu sou bom nisso aqui. Cara, Vai chegar. Não adianta você ser talentoso, você ser bom, mas você não seguiu um propósito ali. Exato. Então eu fui entendendo isso, cara. E aí que eu falei que aconteceu muito rápido, né? Então, ó, pra você ver, eu comecei em 2004, final de 2004. 2006 eu já fui pro meu primeiro campeonato mundial. Já bateu o recorde. Isso é muito rápido, né? Ali eu ganhei 5 medalhas. Caramba. 3 de ouro, 2 de prata, 5 recordes das Américas. Que legal. E, cara, no primeiro campeonato mundial. Então, e as coisas aí foram acontecendo muito rápido, né? A ponto de eu disputar 6 campeonatos mundiais na toda a minha carreira e ganhar 40 medalhas. Dessas 40, 31 são de ouro. Boa. Disputei 4 jogos pan-americanos e desses 4 tenho 33 medalhas, as 33 medalhas de ouro. Eu nunca perdi uma prova em jogos pan-americanos. E Paralimpíadas são 27. E aí das 27, 14 são de ouro. Quanto tempo você ficou nessa jornada do esporte, disputando campeonato mundial e tudo mais? O esporte, foi a maior parte da minha vida até hoje, né? Então, assim, com 35 eu comecei lá com os 16 anos. Então, eu fiquei de 2004 até 2021 no esporte de alto rendimento. Quero que você me responda em sentimento. Primeiro, como é que você se sente em tão pouco tempo ganhar muitas medalhas, mas, porque eu vou perguntar complexo, mas não do Daniel, mas do Daniel que abriu a porta e virou para esses moleques e falou assim, ó, é possível, vem que dá. Porque, cara, pensa quantas pessoas conseguiram medalhas, porque você conseguiu essas medalhas e você voltar e tá na piscina e o cara falar assim, velho, não tem como. Esse cara, ele fez. Eu consigo, cara. É daqui. Saiu de onde eu tô, eu consigo. Em sentimento, qual é a palavra que você sente? Cara, gratidão. E por que gratidão? Porque... Aí eu vou levar um tempinho para explicar, mas no sentido de... Fique em paz. Eu sempre achava um peso. Uhum. Porque tem alguns caras que olham isso, pô... Todo mundo olha para você, cara. Todo mundo vê... E eu, ao mesmo tempo, falo, não, cara, isso é incrível. Por que é gratidão? Porque eu sei da importância que é você ser uma criança e ter uma inspiração. Então, quando eu digo alguém está olhando para você, pode ter certeza. Alguém está olhando para você, no que você faz. E, às vezes, pode ser um adolescente, uma criança. Você fala, pô, mas eu não me destaca, cara. Às vezes é o Daniel lá de trás que estava olhando essa pessoa e que fez você chegar até hoje aqui, né? Então, a gratidão é por causa disso, porque vou simbolizar com essa história. Quando eu decidi me retirar do alto rendimento, não vou falar aposentar, que parece que a gente é velho, né? Não, o cara falou, vou aposentar 35 anos de idade. Alto rendimento. O cara tá em 1/4 da vida dele. Falei, ó, vamos já me tá retirar do querendo alto aposentar. rendimento, Tá, né? mano. Então, quando eu decidi me retirar do alto rendimento, e aí falei, cara, eu vou nadar a minha última Paralimpíada. Tóquio vai ser minha última Paralimpíada. Por motivos pessoais, meu. Não tem nada, mas eu entendi que é o momento. Já ganhou tudo? E aí Coisa mais sem graça, eu vou lá e vou enfiar 40 medalhas no bolso e vou sair andando. Ficar mais difícil, Que uma né? o cara vai lá... O Não, próximo bateu. eu vou ligar umas 30 medalhas. E aí eu falei, não é uma decisão fácil. Não é uma decisão, cara.
Tá louco, não, é sua vida Pô, isso. Por mais que eu me preparei nesse processo todo, cara, quando eu fui nadar a última prova, foi um dos dias mais difíceis da minha vida, assim. Eu lembro que eu acordei, tava a cortina fechada, eu abri assim, no que eu abri, eu olhei pra fora, comecei a chorar, eu falei, mas o que é isso, cara? Caraca, que loucura. Então, assim, eu lembro que eu tava caminhando pro refeitório, porque virou meio aquilo, é a última refeição. Sabe aquela... Não Aí tô chora querendo- de não novo, tô você querendo fala, deixar puta romântico que o pariu, eu negócio, mas eu vou falei, chorar de "Caramba, novo." meu." Aí, cara, quando eu entrei pra nadar a prova, cara, o cara fala lá, pô, o maior de todos os tempos, vai se despedir. Ah, ali, cara, você acha que eu consegui nadar bem aquela prova? Lógico que não, cara. Mas eu escolhi aquilo também, eu escolhi viver aquela emoção. Falei, eu tinha conversado com o meu treinador já. Falei, cara, hoje eu vou viver a emoção. Se der vontade de chorar, eu vou chorar. Ele falou, cara, faça o que você tinha que construir, você já construiu. Quando eu saí, cara, da piscina, né? Triste, assim, triste que eu tô falando, assim, pô, aquela emoção, Sim. né? E eu chorando, a primeira vez que eu não consigo dar uma entrevista é essa daí. Aí eu cheguei lá no back, né? Cheguei lá nos bastidores, que é onde a gente fica para fazer a soltura, que é para você descansar, recuperar. Onde está toda a parte de médica, fisioterapia, comissão técnica, todas as seleções estão lá. Cara, quando eu chego lá, onde o Brasil estava no seu espaço, cara, a galera aplaudindo, assim, ó, Meu Deus. a delegação do Brasil, né? Aí cada um, cara, chorando, emocionado, conviveram comigo um tempo. E aí muitos dos meninos, primeira Paralimpíada ou segunda Paralimpíada, e falam, Daniel, eu comecei a fazer isso aqui porque eu te vi, cara. Aí você já lembrou do Clodoaldo na televisão. Por isso que eu falei gratidão. Passa um filme na cabeça, né, cara? Exato. Puta, Eu acho que Então tinha assim. outros, cara, é claro que, pô, eu te vi, eu tava em casa. Achei que eu não ia conseguir fazer nada na vida. Eu vi junto, esse me marcou muito. Eu vi você, cara. Estava eu, meus pais. A gente não sabia o que ia ser da minha vida. Mas quando eu vi você ganhando uma medalha, apareceu a sua reportagem, eu olhei para meus pais e falei, eu quero fazer isso. E esse menino que tá me falando é o Gabriel Araújo, que tinha acabado de ganhar uma medalha de ouro em Tóquio. olha que Um massa. recorde É mundial. o quadrilátero que ele não Isso. conhece. Então você Cara, é então o que eu. imagina, né? Então, cara, para mim é gratidão, Que da hora. né? De realmente ter tido o privilégio de ter feito o esporte e de ter usado do esporte para poder ajudar muitas outras pessoas. Eu não tenho ideia de quantas pessoas eu consegui ajudar, Cara, Que legal. mas que se Deus permitiu, que eu espero que seja muitas. e que E venham que mais. continue ajudando. Que legal isso aí que você falou, porque nos bastidores a gente estava falando, né? Você falou sobre o seu projeto você tem, né? Um projeto que ajuda pessoas, transformam vidas Sim. também. Você foi transformado e você também transforma a vida dessas pessoas, né? Impactando tanto na história delas, as pessoas, através das suas histórias, querem se inspirar também, entendem que pode chegar lá um Exato, dia, exato. né? E você hoje vive esse propósito de ajudar as pessoas. Conta um pouco aí desse seu projeto aí. Bom, acho que falou muito bem, Bruno. A gente, eu falo que você tem que dar continuidade no seu propósito, independente do que você está fazendo no momento. Eu fui atleta. Você parou, mas você ainda continua, né? O propósito continua, cara. Porque Passar é o que pra você falou, frente. pô, 35 anos, cara, mas o esporte é isso. É. Legal. É alto rendimento. O alto Nós estamos rendimento falando é de um isso. negócio que, cara, é um negócio... Frita, né? Exato. Então, chega uma hora que o corpo pede também. E aí você tem que saber. E eu sempre quis parar em alta. Eu não quis esperar Ter esse down. ter um down. Então, quando eu fui entendendo... Por isso que eu falo que é uma decisão difícil. E aí eu falei, bom, como que eu posso dar continuidade nesse propósito? Porque, cara, eu quero ajudar mais. Eu quero fazer mais. E aí foi onde, em 2014, eu decidi abrir o instituto que leva o meu nome. Instituto Daniel Dias. Porque eu sei, primeiro,
O esporte me ensinou o seguinte: somos iguais em nossas diferenças. E isso é incrível, cara. Não tem ninguém igual aqui. E olha que tem um pessoal ali no fundo, tem a gente. Não tem ninguém igual. Alguns têm umas características diferentes. Uma das minhas características é não ter mão, cara. É uma característica, mas não é uma definição. O esporte me ensinou isso, que o que define o ser humano é o que está dentro dele, cara. A partir do momento de tudo que você for fazer, se a sua unidade de medida for pessoas, cara, você vai ser um cara bem-sucedido. Porque você vai ser diferente. A gente estava falando um pouco disso. Sim. Então a gente tem que olhar as pessoas, cara. As pessoas que importam. E o esporte foi me ensinando isso. Eu tinha grandes adversários, mas eu fiz grandes amigos no esporte. A gente se matava na piscina, vamos dizer assim. Mas fora, cara, fiz grandes amigos. E um cara que é um grande amigo espanhol, ele deu um troféu para mim quando ele ficou sabendo que eu ia me aposentar, que dizia assim, ó: recordes mundiais são quebrados, amizades verdadeiras não. Muito foda. É pessoa, cara. E eu fui entendendo isso, eu falei, como que eu posso dar continuidade nisso? Né? E aí decidi abrir o instituto e falei, por quê? Porque o instituto me ajudou. Um dia um instituto me ajudou, que foi a ADD que eu falei. Cara, isso é Um muito dia foda. alguém olhou pra mim, um cara que saiu lá de Camanducaia, uma família que veio de Camanducaia e que podia não ser assistido ali. A gente sabe. Mas eles se importaram, cara, com aquela pessoa. Eles não sabiam que eu tinha talento, velho, mas se preocuparam com a pessoa, de ajudar. Abriram as portas. Abriram as portas para minha família, porque é isso. Quando eu falei, não é natural você ter um filho com deficiência, mas acontece. E é isso, você tem que dar esse suporte para a família também. Então a família, por muitas vezes, ela tá perdida, o que fazer? O esporte pode entrar e ajudar. Quer dizer que todos lá no Daniel Dias, Instituto Daniel Dias, vão ser campeões? Sim. Na vida. Esse é o nosso papel. Boa. Se vai ser no esporte, aí é uma outra história. Mas o que a gente quer mostrar, cara, é que, olha aqui, você pode, velho. Eu quero chegar para aquele pai, para aquela mãe e falar, olha, seu filho tá nadando. Porque é incrível, porque chega crianças para nós lá que os pais, não, mas meu filho, não sei se ele... Calma aí. Dê tempo. Isso é louco porque às vezes você olha pra isso e fala, cara, não sei se você já entrou nesse looping, mas às vezes sei lá, cara, quando eu tô avaliando um paciente, eu começo a entrar em um processo eu falo, nossa, cara, como eu queria ter tido um Vitor me explicando isso que eu tô explicando pra esse cara agora. Pois é. Acho que você deve olhar e falar, cara, como isso aqui é importante. Porque eu queria ter tido um Daniel aqui, igual eu tô fazendo. Ah, mas a mãe do cara é impaciente. Calma. É isso. Calma. Cara, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Cara, vou ter que falar que foi o nascimento dos meus filhos. Sabia. É, Sabia. É um sentimento que é difícil de descrever, né? Quem passa por isso sabe do que eu tô falando. Você tem quantos filhos? Tenho 3 filhos. Tenho o Azaf de 9, o Daniel de 7 e a Radassa de 4. Azaf. É. Muito forte. E como é... Cara, porque eu me imagino, tá? E nada a ver, mas assim, cara, como foi pra você ser pai, assim, sabe? E isso, quando eu levo pro Daniel com deficiência. Cara, certeza que em algum momento você teve esse... Claro. Caramba, mas e aí? Meu filho vai nascer, como é que eu vou explicar isso pra ele falei, e tal? Um dia já teve, né? Então, a menina ainda não. Ela tá com 4 anos, ela agora que ela começa a entender um pouco mais. Mas os meninos já passaram desse processo. E é muito legal, cara. Por eles já conviverem comigo, pra eles é meio que natural. Mas quando eles olham outra pessoa com deficiência... Olha que coisa É diferente. É diferente. É aí, diferente. ó. Aí eles falam... Então agora eles já falam assim... Então chega alguém para perguntar, uma criança. Eles estão comigo. Ah, você não tem mão. Aí antes de eu responder, os meus 2 meninos já chegam. Meu pai não tem não, mas ele tem 100 medalhas. Ponto. Falam desse jeito. É porque, cara, eu acho que você é o herói dos seus filhos, isso, cara. né? Então, o que eu
tento mostrar, eu falo, não, filho, deixa o papai explicar. Aí eu explico depois de uma maneira, né, claro, que a gente vai pegando essas manhãs também de explicar, né, para as crianças, né? E aí eles ficam observando, né, cara? Mas eu, quando falei, vou descobrir que é ser pai, cara, meus filhos, uma hora eles vão perguntar, né? E aí? Uma coisa é eu responder para os outros, mas e para eles, né? Mas foi muito natural, cara. Foi acontecendo muito natural. Mas são processos que a gente passa na vida também. Meus filhos não têm deficiência física, né? Não têm deficiência nenhuma. Mas muitos iam visitar meus filhos. Pra entender, pra ver. É isso. A primeira coisa, cara, várias, eu pegava isso. É o que eu falo assim, cara. A Hoje gente eu pega. conheço. Aí eu lembro, cara, tirava a cobertinha do meu filho assim, nossa, que tamanho de mão. Cara, pra que esse comentário? Você tá entendendo? Então o que eu quero dizer assim, cara, a gente vai passar processos na vida que às vezes vão machucar. Sim. Mas, cara, saiba absorver aquilo. Entender. Tenha uma maturidade no sentido de entender. E, cara, delete aquilo da sua vida. Tem coisas maiores para eu me Pô, preocupar. vou preocupar com a pessoa veio fazer isso. Não, vou preocupar com meu filho. Cara, Exatamente. que coisa maravilhosa. E teve algum momento, antes de você ser pai, essa preocupação, putz, é para o pai que tá em casa ouvindo Sim. e tiver um mesmo posicionamento que o seu, ele querer ter um filho e ele ficar com essa preocupação, às vezes pela falta de informação que ele tem. Como que foi para você botar isso na balança e falar, não, é isso mesmo e... Cara, é uma pergunta legal isso aí, Bruno. Porque, assim, é lógico que quando eu, minha esposa e eu, a gente conversa e fala, vamos engravidar. Cara, uma das coisas que passou na minha mente, fala, cara, beleza, mas e se? Cara, esse e se, pra tudo na sua vida, vai te atrapalhar demais, cara. Vai te atrapalhar a viver grandes momentos. Mas a gente tem isso. Então você tem que saber driblar isso aí e entender. E eu entendi conversando com a minha esposa. Eu falei, e aí, meu? Cara, e a minha esposa, ela é uma bênção na minha vida. Ela é sensacional, uma parceiraça, cara. E ela falou, e se nada? Se tiver, assim como você, eles vão se virar. Mas não foi uma decisão fácil, porque eu sei o que é viver com deficiência. Eu acho que era muito mais por ela, você queria privá-la do que você. Cara, exatamente. Então, assim, pô, eu sei que meus pais passaram, que a gente passou junto. Então, aí eu conversei com ela e falei, olha, você tá pronta? Porque eu tô, meu. Então, eu digo que por muitas vezes na sua vida, você vai passar por esses momentos de dúvidas. Cara, mas e se eu fizer isso e der errado? E se eu fizer desse jeito? Porque daí tem coisas que você vai fazer que não é só você que vai sofrer, vamos dizer. As pessoas que estão ao seu redor, cara, sofrem. Sua família. Mas, cara, quando você tem alguém que tá junto contigo... Fala, vamos lá. Tá pronto para aquilo. Né? Falou, então, assim, fechou junto, não. Exato, segurança, cara. Isso vambora. pra qualquer coisa, seja sociedade, seja um casamento, uma parceria. Cara, é isso. Véio. Nós estamos juntos aqui e nós vamos fazer esse negócio acontecer, meu. Vai ter momento difícil? Vai. Mas nós vamos superar. Vamos passar. Vamos passar por isso. Animal. Cara, qual foi o momento, ou o dia, ou a fase mais difícil da sua vida, mais triste? Cara, foi justamente quando eu... É interessante, né? Porque foi quando eu descobri que eu tinha deficiência. E como E quando esse foi dia? isso? Eu tinha ali meus 8, 9 anos. Que aí eu comecei a entender Digerir. digerir aquilo. Mas e foi tal. por sei lá, um Foi evento? por um episódio que eu passei. Eu foi quando eu já estava hospitalizado há uns 4 dias e eu puxei o lençol para olhar como tava meu pé, porque doía. Aí eu falei, fudeu, não tem pé. E aí, eu falei, caralho. O meu foi isso, que daí eu passei um episódio na escola desses de preconceito, mas que me machucou muito, cara. Sim. E aí eu apanhei por ser deficiente. E eu voltei pra casa, cara, mas imagina o meu sentimento Nossa. naquele momento, né?
E aí eu falei, cara, eu sou diferente, velho. E aí eu tive uma conversa com a minha mãe, né, cara? E aí, mãe, vai nascer mão aqui? Vai nascer uma perna? Como que vai ser minha vida? Pensa sua mãe, cara. Cara, eu imagino minha mãe naquele momento. Meu acidente foi a 400 metros de casa. E foi um carro em extrema velocidade, a mais de 180 por hora, bateu de frente a um poste. Minha mãe escutou o barulho. Passou 15 minutos. Chega um carro de polícia esmurrando o portão. Cara, pensa o sentimento. É isso. E depois da sua mãe, poxa, já ter vencido, né? Exato. Então, cara, minha mãe já tava naquela... E aí chega uma pergunta dessa. Que não tem resposta. Você Você respondeu... você não tem um livro. Pera aí que eu vou consultar o que eu respondo. Então, cara, mas a minha mãe diz que... Né, na conversa que eu tive com ela ali, aquilo... Ela disse que eu fui melhorando. Talvez essa foi a melhor pergunta que você fez. É isso, cara, porque depois daquilo eu lembro que daí eu falei, ok. Então tá tudo certo. É isso e vambora. Eu vou viver minha vida. Então, assim, esses momentos difíceis na vida, cara, tente absorver também, assim, né? Porque te dão um chacoalhão, um estralar ali e fala... E aí eu falei, é isso, velho. Eu sou assim, E aí eu mas... fui, Fechou, não eu vai sou nascer, assim mesmo. tá tudo certo. Não sou lagartixa. Não. Cortou o cabo, cresce. Exatamente. Cara, não vai, mas eu posso fazer as coisas. Com muita maestria, né, cara? Olha o que você aí, fez, cara. Então minha mãe fala que essa foi uma das perguntas mais difíceis que ela já ouviu, que eu Com fiz certeza. pra ela, mas que ao mesmo tempo Foi a que decidiu que tudo. decidiu muita coisa na nossa vida ali, cara. Porque ela, depois disso, ela disse que eu nunca mais questionei sobre a deficiência. Foi embora. Fui embora, cara. Eu sei, tá? Mas explica pras pessoas o porquê você optou por não usar uma mão. Porque, cara, eu acho que todo mundo fala assim, cara, mas por que você não usa a mão biônica? Porque acho que é assim, ó, vem cá. Escolhe aqui o tamanho, o modelo e marca, coloca. Mas explica pras pessoas o porquê de não usar uma mão no membro direito. Vamos lá, cara. Hoje eu tô tendo um contato maior com Olha essas que legal. próteses, né? Mas já tentou? Já testou a mioelétrica, Quando- biônica? A biônica, eu fiz um teste com ela. Uhum. Mas vamos lá, quando criança eu também tentei, tá? Então quero deixar bem claro assim, né? O cara... Porque o que eu vou falar aqui é uma decisão minha. E eu acho que isso é o que sempre tem que prevalecer, gente. Sem dúvidas nenhuma. Entendeu? Porque eu fui crescendo e não é que... Aí eu também fui entender. Falei, cara, também não posso ser assim... ao ponto de falar, cara, eu não vou usar e não devo usar. Não E é é assim. esse ponto. Não é assim que funciona a vida também. Você tem que relevar aí, entender e tudo. O avanço... Hoje, se a gente pensar, pô, as próteses que eu usava e o que eu uso hoje, o X3 que eu uso hoje... Só para quem tá nos assistindo entender, o Daniel hoje usa o joelho com o maior nível de tecnologia que existe no mundo. É um joelho que ele foi desenvolvido com a base militar, para vocês terem noção. Cara, eu brinco sensacional. que eu tenho medo dele andar sozinho. Exatamente. Você sabe. Passa uma corrente, amarra, passa, ó, fica aí. Fica aí que eu vou dormir agora. Então... Mas brincadeiras à parte, é porque, cara, é tecnologia demais, né? E quando eu tentei usar quando criança, eu não me adaptei para o que tinha na época. Uhum. E aí, assim, meus pais sempre me deixaram muito à vontade. Você quer usar, quer experimentar, quer fazer. Mas eu me adaptei muito a fazer tudo que eu faço. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Então, a minha decisão de não usar é por causa disso. Hoje eu faço tudo, cara. Essa é a realidade. Eu consigo trocar fralda. Hoje meus filhos não usam mais fralda, mas eu conseguia trocar a fralda dos meus filhos desse jeito aqui. Então, me limitou. Quando eu tentei usar, me limitou, tá? E aí é que engraçado falar isso, né, cara? Uma prótese que tem as mãos, vamos dizer, me limitou. Uma mão me limitou. Sim. olha o que eu vou falar aqui, cara. Mas é isso. Uma mão me limitou. Sim. E eu fiquei meio preso. Não conseguia fazer. É isso. Então foi isso.
A prótese, às vezes, e muitas vezes, principalmente em uma questão congênita, ela vai mais atrapalhar o nível de mobilidade e funcionalidade do que ajudar, né? Porque, cara, assim, ó, eu confesso que tem muita gente que usa prótese como um ponto de apoio, como uma questão mais estética. Isso. Porque falar que uma mão biônica traz uma agilidade extrema, cara, não traz. Sim, exatamente. Mas óbvio que, poxa, não conseguiu preservar igual você não conseguiu trazer funcionalidade? Pô, aí vai ajudar. Sensacional. Então eu acho que, eu digo isso, é muito de cada porque indivíduo. todo mundo deve te perguntar isso, né, cara? Pergunta, e principalmente até quem usa. Pô, por que você... Fala, cara, aí eu conto tô de isso boa. aí, né? Então, tô tranquilo. É claro que se eu entendesse que isso estar desse jeito que eu sou hoje iria impactar de alguma maneira negativa na minha vida, lógico que eu estaria usando. Uhum. Eu sei dos benefícios, eu uso uma prótese já, né? Eu sei dos benefícios que é você usar, porque eu podia também escolher não usar essa. Mas, cara, não, eu quero usar e eu fui entendendo isso. Mas confesso que quando eu tentei a primeira vez, eu me frustrei um pouco de não me adaptar. Falei, cara, não me adaptei e tal, não consegui. E aí eu fui e falei, não, isso aqui estava me limitando. Exemplo muito simples, eu vou comer uma pizza, um bife, tudo. Cara, eu consigo cortar o bife com o que eu tenho aqui. Uhum. Né? Então, já com a mão. Não um conseguia. movimento muito fino. Aí eu não consegui, eu falei, nossa, cara. Não, e aqui você tá aí, você pega, corta. Isso. Com a mão você fala, puto, qual que é mesmo? É a pinça? Não, deixa eu trocar a pinça. Não, você essa vai pinça, fazendo, aí você pega, então. você Tem fala, muita não, coisa deixa que eu você tirar. Faz Ô, Daniel, antes da gente começar nosso podcast, você falou que tem até hoje a sua primeira prótese, né, na sua casa, Dourado também, acredito. E como que foi você experimentar a sua primeira prótese e tudo mais? Cara, esse é um processo que foi difícil para os meus pais até. No sentido de... cara, eu caía muito, né? Uhum. E aí eu me arrebentava. Era galo na cabeça direto, né? Porque aí minha avó até falava, esse menino... Ele não vai. Não vai, gente. Porque tanto que ele bate a cabeça, né? Tem que andar de capacete. Tem que andar de capacete, né? Mas quando meus pais descobriram, por que foi difícil para eles? Porque então até a gente descobrir que tinha prótese, aí eu precisei fazer uma cirurgia. Com quantos anos você usou a sua primeira prótese? Foi com 3 anos. 3 anos. Eu comecei a usar a prótese, mas aí eu não gostava. E como que é? Você vai, ao longo dos anos, você vai trocando sua prótese, você vai aumentando, ajustando, diminuindo, porque a galera às vezes, né, quem tá assistindo a gente aqui, pode ter alguém ali que conhece, tá na sua primeira prótese, tá ali no comecinho, para entender como que vai investir no começo, se tem, né, dificuldade de achar alguma prótese ali que faça sentido para naquele momento. Pô, primeiro procura os caras aqui, ó. Esses caras vão te ajudar. A Protec. Vão te ajudar. Isso aí foi combinado, Lógico, você não entendeu? Então vai. Mas eu acho que é um momento importante na vida. Né? Seja você nasce, é claro que hoje tem mais informação, né? Uhum. Então, pô, eu acho um barato hoje. Eu vou ver as criançadinhas já correndo. Vai embora. Nossa, isso aí pra mim é sensacional, né? Então, pô, estão muito mais leves, né? Então, não, tanto é que eu pego a minha primeira prótese até hoje e falo, caramba, eu tinha 3 anos e aí sim, você vai trocando. Você vai trocando, depende também, né, da sua. No caso, eu precisava de um joelho. É claro que com 3 anos você não usa nada de joelho, porque senão você vai cair e tal. Então, você deixa totalmente preso o joelho, né? Mas eu fui usando, mas na minha época não tinha essas tecnologias. Eu usava de madeira mesmo, cara. Eu posso falar aqui, né? Sim. Capitão Gancho. Eu usava de madeira mesmo. Então o negócio era um pilãozinho, né? Isso, Sai andando, perninha dura e vai embora. Era isso aí que a gente usava. Por mais que foi avançando depois durante... Mas cara, quando você está na fase de crescimento, aí é um negócio doido. Eu te perguntei isso porque daí você vai... Eu trocava muito, seja encaixe... 6 em 6 meses. Eu te perguntei isso porque no nosso primeiro podcast, quando a gente teve com o Dourado,
Ele falou que nas condições que ele tinha no começo, as próteses que ele começou a usar no começo machucava às vezes, né? Não tava encaixadinho, não tava legal. Ele teve que começar a adaptar. E hoje eles têm a Protetics, eles, né, fazem toda essa parte de prótese, que é o que ele falou aquela hora, né? Puta, eu queria ter um dourado hoje falando isso, pra gente. mim o que eu queria ouvir lá atrás, né? Cara, hoje, assim, eu recebo muitas mensagens, até vou visitar alguns quando eu consigo, tá mais próximo. Cara, vai naqueles caras, ou procura tal. Que é isso que eu queria ter, como meus pais queriam ter tido, entendeu? Porque desestrutura a família naquele momento, principalmente quando é um acidente, né? Então a família. E agora? Agora já era, perdeu uma perna. Já era não, meu amigo. Agora você pode viver a sua vida ainda, mas vai ser dessa maneira aqui, ó. Então esse primeiro contato ele é muito importante, né? Então tem muita gente. Pô, dizem, né, que nós somos aqui 15% da população mundial tem alguma deficiência. A gente não vê 1/3 disso na rua ainda, cara. A gente não vê. Mas tem muitos ainda que... Por quê? Porque daí machucava suas primeiras próteses. Não, cara, minhas primeiras próteses, eu fui conseguir andar sem muleta com 4 anos de amputado. Eu lembro que eu usava um cinto. Até 4 anos eu Mas, usava... cara, era um cinto que tinha que prender, que machucava até, né? e atrofiava o quadril, cara. Exatamente. A barriga ficava sequinha, porque olhava pro cara, parecia Isso. Vinha assim. Você usava um cinto, cara. Não era nada confortável. Mas tinha que usar. Então, quando eu comecei usando, eu não gostava. Eu ficava mais sem prótese do que de prótese. Até que um médico, o Dr. Fernandes, chegou pra mim e falou, olha, cara, seguinte, você vai começar aí daqui a pouco adolescência e tal, e aí? Vai querer usar uma calça. Se continuar não usando prótese, você não vai nem andar. Porque tava atrofiando o meu joelho, né? Ficava andando de joelho. Uhum. Aquilo, cara, mais uma vez, deu um estralo na minha. Eu falei, não, eu tenho que começar. Então aí eu usava o cinto, usava aquela prótese. E aí você vai se adaptando, né? É claro que, pô, gente, quem usa prótese, tá nos acompanhando, tem que ser confortável, tá? O encaixe tem que ser confortável. Lógico. A gente tá falando de... Mas e ainda assim, cara, ó, existe ainda isso. Vai criando o calo, vamos dizer assim, né, gente? Calejando. Tem que insistir um pouquinho. Mas, cara, assim, eu acho sensacional a sua história. Eu confesso que eu não conhecia. Como é que a gente tá aí? Tá. Estamos nos últimos aí, mas vamos seguindo. Eu não conhecia. E pra mim, Daniel, é muito inspirador porque, cara, a gente às vezes, e assim, tudo que você tá falando foi muito rico pra mim participar disso hoje, porque às vezes a gente esquece, cara, de tudo que a gente já passou, das nossas lutas, das coisas que a família já sofreu, né? Então, é muito rico tudo isso que você conta, a gente dá risada e tudo, só que, cara, faz a gente refletir sobre muita coisa, né, da vida, sobre muitas etapas que a gente viveu mesmo, né? O que você hoje falaria pro Daniel de 8 anos de idade? E você já sabe por que eu falei 8 anos. Cara, isso é legal, né? Assim, se você pudesse dar um conselho, uma conversa igual a gente tá tendo aqui. Não mude nada. Eu diria o seguinte, cara, você é completo como você é. Esse seria o conselho que eu daria naquela pergunta que aquele garoto fez pra mãe. Sim. Porque nós temos a achar que o completo é ter mão, ter uma perna. Cara, pode faltar a perna, pode faltar... Mas não pode faltar a força de vontade, cara. Não pode faltar a dedicação. Tem muita coisa que não pode faltar. Agora a mão pode faltar. E eu vejo que o que está faltando para o ser humano, cara, é justamente essas coisas, sabe? Que são de valor. Não estou falando que uma mão não tem valor, não é isso.
Mas tem muitas outras coisas que o ser humano tem de valor e que ele está deixando de lado. Sim. Hoje a gente deixa, cara, eu falo isso porque para os meus filhos, hoje eu sou um exemplo para os meus filhos, mas não é pelas medalhas, é por quem eu sou. E a gente está deixando essas coisas tomar conta porque nós vivemos numa sociedade imediatista, numa sociedade que, cara, quando você vê as coisas, a semana já passou, tá corrido, cara. E a gente tá sempre falando isso, né? Puta, corrido, tô na correria. Como que você tá? Nossa, cara, minha agenda tá cheia e tal. E você tá esquecendo do que tem valor. Né? Então, isso eu tenho aprendido muito, porque ser pai tem me ensinado muito isso. O que tem valor de fato. Então, para os meus filhos, não importa se o pai não tem a mão, se o pai não tem uma perna. Importa quem eu sou ali para eles. E é isso que eles estão olhando. E é isso que as pessoas estão olhando. Cara. Então, você é inspiração para alguém. Você que está nos acompanhando aí é inspiração para alguém. Alguém está olhando para você. A gente está carente de bons exemplos. A gente quer um mundo melhor. Eu sou um cara sonhador. Eu acho que a gente pode construir um mundo melhor. Partindo de cada um de nós. Véio. Sim. Animal. Então, de pouco que você me contou aqui, eu já falei, cara, eu quero estar mais perto dele. Sim. As ações que o cara faz. Eu não vou falar aqui porque não é isso que faz. Sim, sim. Assim também, cara. Pô, é incrível ter 100 medalhas? Lógico que é. Mas não é a medalha, cara. É quem nós somos de fato. E é isso, as pessoas estão achando que títulos, ter mão, ter perna é importante. São importantes. É importante você estudar, se preparar e tudo. Mas, cara, é isso aqui que vale. Véio. Sabe, no final das contas, é um podcast que a gente gravou aqui, que a gente fez. Tá louco, velho. Mas, cara, é o ter o seu contato depois, falar, pô, Dourado, Bruno, caramba, velho, olha que legal. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Véio. Pô, tá vendo o meu instituto aqui? Vamos... É isso, cara, é isso. Por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas com o legado. E legado, irmão, não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. Animal. Isso é legado. Então, legado não é eu deixar uma casa para os meus filhos, cara. É o que eu vou deixar de ensinamento para eles. Porque uma casa ele pode trabalhar e construir a própria casa. Espero que ele faça isso mesmo. Agora, valores, isso eu tenho que ensinar para ele. Filho, ó, isso aqui é importante, cara. Isso é fundamental. A ponto de um dia meu filho chegar para mim e falar, papai, eu quero ser como o senhor. Eu não quero ter braço, eu não quero ter perna. Como foi você escutar isso, Daniel? Eu fiquei sem saber o que falar. O que eu vou falar pra esse menino, cara? Eu tive que virar, chorar e aí explicar, filho, olha, você é como você é. Papai ama você dessa maneira. E você pode fazer todas as coisas que o papai também fez e que o papai continua fazendo. E muito melhor que o papai. Mas é isso, filho. Você entendeu. Você falar isso pra ele, cara. Você entendeu que não é uma mão que importa. É isso. É o que tá dentro do seu coração aí. Cara, ali pra mim foi sensacional. Esse momento meu e dele... Cara, é foi coisa sensacional. que Animal. você vai poder contar pra ele quando ele ficou mais velho. É isso, cara. Então, pra mim, fez muito sentido isso. Isso é legado. E é isso que a gente tem que preocupar, cara. Porque isso aqui vai ser passageiro. Daqui a pouco, cara, nós vamos nos encontrar daqui uns anos, talvez. Pô, aquele projeto já não foi mais, mas, cara... Daquilo saiu outras coisas. O legado que sua mãe deixou em você quando você tinha uns 8 anos foi o que você acabou de fazer. Seu filho cara, aí, é isso, cara. Ó, até arrepiei aqui. É verdade, cara. É isso. E não tem jeito, assim. Chega um momento... Em alguns blocos de momentos da vida, a gente quer só isso, né, cara? A gente quer mostrar pros nossos pais assim, ó, eu venci. Tá tudo bem, sabe, assim. E a gente quer isso. É isso. Se você pudesse hoje ensinar só uma coisa pros seus filhos, cara,
Só uma coisa, o que você ensinaria pra eles? Eu ensinaria eles, cara, a amar as pessoas. Porque pra mim também tá faltando isso. Então eu ensinaria eles que importa é as pessoas. Né? Porque quando a gente se importa com o próximo, você se torna uma pessoa melhor. Cara. Você cresce. E aí, cara, filho, vai fazer o que você ama, cara. Vai ganhar dinheiro. Beleza, quer fazer? Faça dinheiro, cara. Mas não esqueça das pessoas. Né? E é assim por quê? Porque você daí vai mudando o seu ambiente e vai... Não, esse cara eu quero conviver com ele. Essa pessoa eu não quero mais. E é isso, cara. Porque você ama as pessoas e você também vai entendendo isso. E você respeita, eu amo né? e respeito você, mas por isso que eu também não vou conviver com Sim, você. porque eu te respeito e eu me respeito. É, cara, é isso. Então, essa é a lição que eu tento passar para eles hoje, cara. Da hora. Porque te faz crescer, velho. Isso me fez crescer muito na minha vida. As pessoas, por muitas vezes, vão se aproximar da gente por interesses, cara. E como foi pra você isso? Eu acho que chegou um momento da sua vida que as pessoas elas começaram a se aproximar por causa de você por interesses. Cara, hoje, porra, Daniel, você é um cara, Sim. você é um pai, você tem uma família linda. E assim, eu não sei se você percebeu, mas quantas vezes eu falei disso aqui, cara? Do Daniel pai, do Sim. Daniel que tem uma família. Não tô falando do Daniel medalhista, mas, cara, as pessoas, às vezes, e é difícil até pra gente, cara, porque você fica, pô, por que esse cara tá se aproximando? O que ele quer? Sim, e às vezes a pessoa tá ali na bondade, mas você já tá aqui, ó, porra. O que esse infeliz quer? Mas como foi pra você quando isso começou a acontecer? Porque deve ter começado a acontecer com muita frequência isso. Cara, eu diria pra você assim, não dura. O que não é É verdadeiro de plástico, não dura. né? Vai ali. Então vai até certo ponto. Então, também não vai ficar se preocupando. Será? Não, cara, viva a vida. Pessoal, viva a vida, cara. E foi isso que eu fiz, cara. Vivi a vida e de repente eu olhava, pô, aquele cara sumiu. Eu só agradecia, cara. Tá tudo certo. E assim acontece. Se você Cíclico, parar pra né? pensar na sua vida, são ciclos. E vão, cara, pô, já era, isso aqui cortou e tá tudo bem. Eu espero ter deixado um legado na vida dele. Boa. Sim. Rapaz, eu acho Animal, que já chega. Eu não aguento mais segurar choro. Papo foi bom. Cara, Não, cara, muito assim, insight, muito... pra encerrar, eu queria deixar uma mensagem. Primeiro, agradecer o Mira, né? Você deu, às vezes a gente faz isso, eu entro no lugar do Bruninho, eu sou o co-hosting, eu sou o reserva. Faltou... Substituição. Não, rapaz, aqui eu sou zagueiro, goleiro, eu faço... Mas agradecer ao Mira, agradecer a todo mundo. E eu tenho um conceito muito forte dentro de mim do que é felicidade. Felicidade é quando você tá em um momento que você não quer que acabe, cara. E também meu sonho falar isso, porque esse podcast pra mim marcou muito. Eu não queria que acabasse, cara. Que bom, fico Foi feliz, muito cara. ensinamento, foi muito bom. E você falou de coisas que, cara, hoje o Conrado tava aí. São meus melhores amigos, cara, esses caras. Então, assim... É isso, cara. É amar as pessoas, é servir. Servir. Então, parabéns pela pessoa que você é. Obrigado. E que você se tornou e o legado que você está deixando nos seus filhos e nas pessoas que você convive. Obrigado. Eu acho isso muito, 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 muito forte. E é bom porque isso traz a gente pro centro, sabe? Você fala, cara, calma, talvez o dinheiro que você quer você já tem. Você não precisa de tanto dinheiro que você acha que você precisa, né? A gente tá sempre nisso, né? De viver. Porra. A gente tem uma clínica, quer ter duas. Tem duas, quer ter três, quer ter quatro. Você fala, calma, velho. O mundo não vai acabar amanhã, Isso. sabe? E se for acontecer, vai acontecer. Então parabéns. Parabéns mesmo. Valeu. Muito bom, muito bom. Bom estar com vocês. Obrigado pela oportunidade, cara. Fiquei feliz. Imagina, deixa suas redes sociais, deixa seus contatos, deixa seu projeto. Né? Deixa, né, que você... Gente, se não quiser me seguir, beleza, mas siga o Instituto Daniel Dias, gente. Ó, Instituto Daniel Dias, vai lá, ó, Instituto Daniel Dias no Instagram, segue a gente lá. O site também tá institutodanieldias.org.br.
conheça um pouco mais do projeto, é legal, a gente precisa de voluntário, a gente precisa de ajuda, então isso é importante para nós aí. É um projeto que eu pretendo expandir pelo Brasil, né? Então hoje a gente está em Atibaia, Curitiba e queremos ir para outras cidades. Então você também pode ser um parceiro, nos ajudar de alguma maneira, cara. Eu sempre digo, quem quer ajudar, ajuda de alguma forma. Ajuda de alguma forma. Então vamos fazer acontecer. As minhas redes sociais, Daniel Dias, você já vai me encontrar aí tanto em Facebook, Instagram, Twitter. Pô, tem tanta rede social agora que Joga Daniel Dias. Joga Daniel Dias que você vai encontrar. Não, cara, mas cara, obrigado pelo muito seu bom. tempo. Obrigado pelos ensinamentos, foi um papo muito bom para quem acompanhou até agora. Vai lá no nosso Instagram, vai no Instagram do Daniel, deixa um microfonezinho lá na última foto, pra gente saber que você ouviu, gostou, né, e tá acompanhando a gente. E tomara que você, né, também tenha... use esse conteúdo aqui para, né, se tornar uma pessoa melhor. Vamos, cada um. Impactar as pessoas de uma forma positiva, continuar levando essa mensagem que você leva, esse legado, né, de motivar as pessoas, transformar a vida das pessoas, realizar o sonho das pessoas, mostrar que também elas podem. Isso aí. Né? E você, como um grande empreendedor com seus objetivos, com suas conquistas aí, né? O seu projeto. Parabéns. Obrigado. Espero que a gente tenha outros papos como esse, né, Douradão? Vamos voltar só a falar do Instituto. Sempre uma aula. Opa, quando quiser, cara. E também, galera, não esquece aí de acompanhar a All Pizza também, que é nosso patrocinador. Mandou uma pizza aqui pra gente. Uma não, rapaz. Duas. 2 pizzas, ó. É que a galera já comeu, pô. É isso aí. Os caras ali já... Mas os caras sempre esqueceram a fortalecem. câmera, computador... Estão aqui localizados em Moema, em São Paulo, sempre ajudando a gente aí. Boa. E, cara, prazerzão. Valeu. Tamo junto. É nóis. Obrigado. Até a Prazer próxima. conhecer vocês. Valeu. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Boa.